aos fundos. Aos fundos. Hoje eu fui escrever, fazer um comitê. Sim. E aí procurei e-mail no Google ali e achei só uma coisa que me dissesse, sabe? Nada muito assim. É que assim, ó, o que acontece? Boa noite. Isso aí é regência. A gente vai chegar lá, que é o uso correto das preposições. Cada verbo, ele exige uma preposição correta, digamos assim. Só que tem uma enorme diferença entre a gente escrever corretamente e falar corretamente. Eu vou te dar um exemplo clássico, que é isso aqui, ó. Vamos no banheiro. Eu acredito que daqui dessa sala, não menosprezando ninguém, 100% das pessoas usem essa expressão. Eu também utilizo essa expressão do mesmo jeito que a gente fala assim, ó. Abre parênteses, eu não comecei a aula, eu tô tirando uma dúvida. Do mesmo jeito que a gente fala, vamos na livraria. Eu posso estar extremamente errada, mas eu acredito que 100% de vocês também utilizam essa expressão. Qual é o problema disso aqui? O verbo, que nesse caso é o verbo vamos do verbo ir, o que acontece? Quem vai a algum lugar. Que lugar é esse? O banheiro. Então é a mais o, ou seja, o correto é vamos ao banheiro. Essa é a regência correta dessa frase. Só que o que acontece? A gente não fala da mesma, a gente não a gente tem uma certa diferença entre a fala e entre a escrita. Que eu, como professora de língua portuguesa, é muito raro eu cobrar de alguém. É muito raro. Porque se vocês forem analisar, quando eu estou explicando e eu começo a escrever, às vezes eu como letra. Porque o cérebro da gente é muito mais rápido do que a mão. Então, quando tu está conversando com alguém, quando tu está palestrando com alguém, vem um monte de ideias e tu acaba, às vezes, falando alguma frase, alguma palavra sem uma concordância correta, deixando um S de fora, aquela função toda. Isso é na nossa fala. Mas não pode acontecer na escrita. E é aí que vem a jogadinha. Não é que eu não possa usar essa expressão. Eu posso, tanto é que eu utilizo, mas eu não posso escrever essa expressão. Tá? Do mesmo jeito que aqui, ó. Vamos na livraria. Mesma coisa. Quem vai a algum lugar. Que lugar é esse? A livraria. Então, o correto seria vamos a livraria? Não. Mais a crase. E é aí que entra a crase. Eu não posso falar vamos a livraria. Então, eu junto esses dois as e coloca um sinal de crase. Essa aqui é a regra de crase, basicamente. Tá? Então, isso acontece muito da gente ter uma diferença enorme entre o que a gente escreve e entre o que a gente fala. O cuidado de vocês deve ser enorme em relação a essa transcrição. Somente isso, tá? Claro, tem coisas e coisas também, né? Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Essa palavra aqui. Essa palavra aqui existe, assim como esta palavra aqui também existe. Só que qual é o erro? As pessoas acham que essa palavra aqui, elas trocam essa aqui por essa aqui. Isso aqui, ó, é a violência sexual. Estupro de vulnerável, estupro, enfim, isso aqui é a violência sexual. E estrupo também existe, que é quando tem um barulho muito alto e acaba prejudicando o nosso ouvido. Também existe essa expressão. Só que, claro, eu preciso saber diferenciar para poder aplicar. Só que o que as pessoas aplicam? Porque teve um estrupo da tal pessoa. Aí tem erro. Só que entre aspas esse erro, entre aspas a palavra erro, porque eu chamo de... Boa noite. Eu chamo de inadequação vocabular. O que é inadequação vocabular? É quando eu estou usando o meu vocabulário, ou as palavras de forma inadequada. Porque quem é nativo da língua portuguesa, quem é alfabetizado em língua portuguesa, não comete erros, comete equívocos, é diferente. Quem comete erro é quem é alfabetizado em espanhol. Essa pessoa, ou em inglês, né? Essa pessoa, sim, ela comete erros. Então, isso aqui, ó, entra num pedacinho chamado... linguagem informal. Tá? Linguagem informal. Oi? Por que ele é aos fundos? Porque é a expressão. Por exemplo, as escondidas, as avessas, as escuras aos fundos. Tem algumas coisas que são... Não comecei ainda. Tem algumas coisas que são, entre aspas, fixas. Boa noite. Então, tem algumas que são fixas e...
Não vai ter uma explicação, tipo, enorme, gramatical. É porque é. Do mesmo jeito que, sei lá, que outro exemplo eu posso dar? É que a gente vai entrar daqui a pouco, mais pra frente, não sei quando. Aos fundos. Porque assim, ó, é uma expressão que a gente chama expressão pluralizada. Do mesmo jeito que é as costas, que é os óculos, as férias. E aí tem um detalhe, que tem essa expressão aqui, ó. Costas, fundos, nesse sentido, né? Óculos, férias, enfim. Essas palavras a gente chama de palavras pluralizadas, que a gente sempre vai utilizá-las no plural. E aí teve uma propaganda bem famosa, eu não lembro qual era o contexto, que tinha algumas dicas de língua portuguesa na Globo, mas há anos, luz atrás, aparecia tipo assim umas chamadinhas, sabe? Com algumas palavras, eles davam aquela explicação toda colorida e muito bem. E aí apareceu assim, ó, uma lista de palavras pluralizadas. E aí aparecia férias, costas, não sei o que, ttt, e aparecia essa palavra aqui, ó. Como sendo uma palavra pluralizada, que a gente só utiliza no plural. Só que aí essa propaganda, ela durou bem pouquinho, ó. Porque se vocês forem analisar essa palavra aqui, ela não é uma palavra pluralizada. Porque se eu tenho vários dinheiros, eu compro várias calças. E se eu tenho um dinheiro só? Eu compro uma. Ah, pois é, né? A gente tá parcelando, né? Inclusive, várias calças a gente não tá podendo comprar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê por aí, com o que a gente olha, com o que passam pra nós. Porque, por exemplo... Eu adoro quando as pessoas vão ao Google ver a escrita correta das palavras. É o pior erro que vocês podem fazer, é ir ao Google. Como que eu vejo... Não, deixa eu explicar. Por quê? Não, para, eu não terminei a explicação. Não dá pra ir ao Google ver... Não, eu não sei. Algumas eu literalmente não sei. Não dá pra ir ao Google ver a escrita correta das palavras. Vocês precisam entrar no Google e digitar dicionário online. Não, isso aí eu tenho. Por quê? Porque se vocês colocarem assim, ó, no Google, casa é com S ou é com Z, tem explicações aleatórias ali. Podem te dizer, não, dependendo do contexto, casa pode ser escrita com Z. Não existe isso, tem uma regra gramatical. O pessoal que dá aula para os anos iniciais, anos iniciais, né? Que o S entre duas vogais tem o som de Z. Só que, gurias, vocês se acalmem com essas regras de ortografia, porque tem mais exceção do que regra. Olha só. Mas é o básico. É o básico, claro. Pra vocês... Como é que a gente vai ensinar as crianças? Esses dias tinha um cartaz no 8º que eu tava dando aula. Como é que era? Eu vou trazer pra vocês o exemplo. Como é que era o exemplo que tava que os guris mataram a charada? Por que a prof tinha utilizado... lembrei. Tinha um cartaz, eu não sei que ano é aquilo, segundo ou terceiro, ó, não sei que ano que trabalha aumentativo e diminutivo. Não foi a sala. Do 8º... Eu não sei se era 8º 1 ou 8º 2. Tá, eu vou, só pra exemplificar. E olha quem se deu conta. Eu achei massa. Não vou falar. Não, mas é aí que tá, não é do mal, não é pro mal. Eu achei muito boa a sacada da professora. Porque são pequenos e ela estava ensinando aumentativo e diminutivo. E aí o aumentativo de copo é copásio. Só que assim, ó, eram palavras básicas. Era tipo bala, casa. Então ela seguiu com aquela sequência, ela colocou copo. E aí os guris tinham visto em algum lugar que o aumentativo de copo era copásio. E aí eles olharam pro cartaz e dizia copão. Boa noite. E aí ele disse assim, porque a prof colocou errado. Só que eu adorei a sacada do colega que disse assim, ó, eu não sei se ela colocou errado ou se ela colocou para eles entenderem só a questão de grande e pequeno. E eu falei, tu é gênio. Foi isso que a prof fez. Ela colocou palavras simples para só entender a proporção do que é o aumentativo, e o que é o diminutivo. É isso que eles precisam saber. Então, por que eu foco nisso aí? Logicamente que um S entre duas vogais tem o som de Z e vocês podem trabalhar com rosa, com asa, com casa, com todas as palavras que vocês acharem necessárias serem trabalhadas. Só que quando a gente está trabalhando com um adulto, eu nunca dou regra de ortografia. Eu sempre digo que a gente tem que aprender a escrever escrevendo, porque aparece isso aqui, ó. Azia.
E aí vocês vão me perguntar, Leti, e a Zia que é com Z, qual é a explicação? Não tenho. Tem coisas na língua portuguesa que não tem explicação, mas eu posso dar a explicação literária que uma vez me deram na faculdade e eu levo pra vida. Já se questionaram por que tem 4 porquês e não tem só um? Eu me questiono e toda... Desnecessário, porque tem isso aqui. De boaça, que eu poderia utilizar em qualquer frase, mas se a gente parar para pensar, tem 4 porquês e a gente tem que analisar bem a frase para poder encaixar 1, 2, o 3 e o 4, que é o que a gente vai ver hoje. Tá. A minha professora de literatura me disse uma vez o seguinte, que eu levo para a vida e eu passo adiante. Lá nos primórdios da gramática, ou das gramáticas, a gente acredita que... Olha, parece contando uma história, né? A gente acredita que existisse apenas um porquê. Qual eu não sei, mas apenas um porquê. Só que lá nos primórdios tinham algumas pessoas importantes. Ai, quem, Leti? Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, essa galerinha, uma galerinha assim conhecidinha. O que acontecia? Essas pessoas eram completamente influentes, eram não, né? Vou trocar o tempo verbal. São completamente influentes para nossa literatura, para nossa cultura, para a língua portuguesa, para tudo. Aí, eles são influentes, mas são passíveis a erro. O que a minha professora dizia? Ela dizia assim, eu acredito que numa escrita de um livro deles, eles possam ter escrito alguma palavra errada. Mas como é que eu chego dizendo... E aí, dona Clarice, que era antipática, assim, ao extremo, aquela mulher, né? Eu adoro. É minha poetisa preferida, mas era antipática ao extremo. E aí eu vou chegar e dizer, e aí, dona Clarice, tudo bem? Como é que tá a senhora? Como é que tá essa força? Não, só para avisar que ali na página 12 do livro tal, a senhora errou, tá errada. Não tinha como. Então, minha professora sempre dizia que as exceções das regras eram os erros dos grandes poetas. Era uma teoria que ela tinha e eu levei para o resto da vida, os meus colegas levaram. Então, quando algo não tem explicação, explicado está. Então, a gente sempre diz, porque um poeta errou e acabou entrando dentro da gramática. Tu vai ver que não. Hoje eu vou conseguir coisa. Hoje eu expliquei para os guris na hora do recreio, ali na hora do intervalo. Bom, só para avisar que a gente não começou a aula. Porque meu primeiro vermelho da minha vida foi por quê? Eu sempre digo que aluno bom... E a professora me pegou. Aluno bom que fica em paralela é ótimo, porque nunca mais esquece o conteúdo. Nunca mais tu esquece o conteúdo. Agora eu tava ali com uma DR no Enem, porque os guris, eles não têm... Isso deve acontecer com vários de vocês. A segurança. Gurias, quando vocês sabem o conteúdo, não sejam inseguras. Como assim, Leti? Marca B, mas fica... Ai, pode ser que seja C. Se tu leste aquele conteúdo e na primeira leitura tu já tá segura que é a letra B, deixa a letra B. Não lê de novo se tu tem aquela... Eu faço questões da seguinte forma. Até vocês podem ver minha apostila. Eu vou riscando. Eu sei que não tem como ser a A, eu risco, elimino e fico. Geralmente ficam 2, né? Aí eu dou uma analisada e pronto. Pela minha análise, tem que ser a letra B. Se eu já risquei, se eu já tinha certeza no começo, pra que eu vou voltar e trocar uma questão? Muita gente perde questão por conta disso. E o pessoal do Enem é muito inseguro. Agora eu fiz um simulado e teve uma que errou 3 porque desmarcou. E eu disse, meu amor, tu tinha lido a questão, tu já tinha marcado, tu tinha rabiscado do lado pra que a troca. Não sei. E ela me contou que fez pior. Fez isso no colégio hoje, que tinha uma prova de manhã. Ela estava eles estavam, olha a história, estavam colando na frente da professora e a professora deixou para ver até onde ia. E a professora escutou quando ela marcou, eu até gravei, ela marcou a letra B e na hora que eles foram passar cola, um colega disse, mas não é a letra B, é a letra D. E ela desmarcou na hora da cola. E a prof deixou e disse assim, eu podia ter dado como certa, só que tu foste colar e ainda colou errado, porque tu tinha a resposta correta. Então é isso, tenham segurança, não fiquem assim, ó, para trás. Bueno, a gente tem para corrigir exercícios da aula passada. Tem sobrando dessa. Eu acho que não, mas eu peço para a Jéssica imprimir. Para quem não tem da aula passada. Para quem não tem, peguem o gabarito, né? E para quem não fez também, peguem o gabarito para fazer depois. Dica da tia Leti, não deixa acumular muita coisa. Número 1. Indique a alternativa na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Que alternativa vocês marcaram? A.
Kika. Pito, não tô me localizando. É a única de português que eu dei pra vocês. Ah, Mas eu fiz isso. uma vez na vida ela fez. Fechou? 2. Estão corretamente empregadas as palavras da letra A? Qualquer dúvida, vocês chamem. Por que eu não... por que é cumprimento? Gravem cucungu. Cumprimento o cunhado. Ou a cunhada, como queiro. Até que se fosse bom, não comer. Começava com cu, né? É porque como... Aí gravem que eu cumprimento o cunhado, tá? Número 3. Assinale a correta. Letra B. De bola. Número 4. A. Estão indo bem. Número 5 tem que escrever, né? Na letra A, cheque com CH ou com X? X. Cheque com CH é de dinheiro. Letra B. Cela com C ou cela com S? S. Cela com C é de... Isso, ó. Letra C. No presídio... Com C. Eu tô só colocando a letra, tá? Só pra vocês não se perderem. E na letra D, sessão com... 2 S, porque são pessoas. Ótimo. 6. C. O correto é beneficente. E não beneficiente. É porque é de benéfico. C. Beneficente. 7. E. 8. 7 é E. Uma ou duas corretas na 8. Na 8? É. Espiar com X, tá certo. Os números, eu marquei 2, 3 e 5. Eu coloquei um. Secção é corte. Conjectura é suposição. Eu botei 3 e 5. Porque eu li ali os números. Então pra mim era 2. Vultoso. Vultoso é grande vulto. Vultoso é volumoso. Tá mandando mesmo. Dá no... Grande vulto. Consertar com C. Concerto com C de música. A 5 tá errada. E as outras eu acho que estão certas, guris. Espiar com X é de sofrer, pagar uma... de ser castigado. E espiar com S é de ver. Eu acho que só a 5. Só 5, eu acho. Ah, eu marquei a 3 e a 5. E conjectura? Eu acho que é uma suposição. Quando tu tá conjecturando em relação a alguma coisa, tá supondo. Porque ali no nosso... Porque só é errada, né? Pois é. Tá, pode ser os números, mas pode ser pra bugar a cabeça, né? Pode ser pra dar 3 e 5. um bug. Tá. 8, então, 5. Essa eu tava em dúvida. 9. D. D de dado. 10. C de casinha. C. É que eu leio só pra... 11. C também. C. C. 12. A. A. E 13. A. A mesmo, né? Sim, A. Como forão. Até que bem. Divisor em 4, das 4 foi aqui. Tá, muito bem, muito bem. São 13. Tem que ter acertado no mínimo 7? No mínimo 7. Tá. Atraca. Ótimo, mascreto. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Valendo uma caixa de bombom, vamos treinar a ortografia. Tem mais. Não é minha, então. São 13. Ah, não é minha. Nem vou me meter. Numerem aí no caderno, peguem uma folha de 1 a 35.
Ah, louca tá on. Como é que é o negócio aí? Numerem de 1 a 35, ó. Valendo, é que assim, ó, se fosse só bombom aleatório, eram 30, mas é uma caixa de bombom. Sério? Ditado, 1, 2, 3, 35. 35 palavras vocês vão escrever. Não vale roubar, guriazinho. Qual seria o roubo? Como seria? É porque a correção eu vou passar no quadro, né? Não vale dizer, ah, eu fiz 30. Não, quando fazer de caneta. De 35 eu fiz 33. Manda fazer de caneta. É. Corrigiu por um, então. Imagina. Nós estamos tudo hoje bem brincadeira. Saiu o edital também pra frente. 30. E 5, ó. É só palavra, não é frase, né? Não, só palavra. É. Pra economizar. E olha que importante. Até folha de rascunho eu reutilizo lá no colégio, pra mais ficar curioso. Lembrando que são tanto faz, ditado ortográfico. Lembrando que são palavras do dia a dia, mas que a gente não tem o hábito da escrita porque a gente perdeu o hábito da escrita. Ai, mas eu sou professora. Eu sou professora de língua portuguesa e agora eu estou fazendo os meus planejamentos à mão. Porque eu tinha perdido o hábito da escrita. Eu ia pra internet, digitava, imprimia, colocava na minha pasta. Agora eu estou literalmente fazendo meus planos de aula à mão. Antes que me perguntem, ai, como assim plano de aula? Plano de aula, que é quando tu anota o que tu vai trabalhar com conteúdo extra, embora tenha apostila, gurias. No tempo dos hebreus, existia um negócio chamado plano de aula, e agora eu resgatei. Agora eu resgatei, não, sempre tive, né? Mas aí eu fazia digitado, agora eu faço à mão, literalmente. Pego o caderno velho, anoto, recorto bonitinho e enfio na minha pasta. Porque caderno eu não gosto, eu gosto de pasta ou de fichário. Não me perco com caderno. Porque eu não tenho sequência. Às vezes eu quero avançar, às vezes eu preciso voltar com os guris. Então, no fichário, na pasta, eu me organizo melhor só com a data ali bonitinho. Bonitinho não, porque a minha letra é péssima, minha organização também. Vamos lá. Número 1. Eu vou fazer que nem eu faço com os guris aí. Não repitam a palavra e não comecem deu. Porque eles copiam a palavra e deu. Não há necessidade. Tô apontando. Faz que nem os meus. Os meus eu digito e mando ficar de braço De braço cruzado, não pode tocar, não pode fazer nada. Eu sei que todo mundo fez. Número 1. Escassez. Escassez. 2. Obsessão. 3. Sobrancelha. 'Se vocês ficarem com dúvida em alguma palavra, é que nem no Luciano Huck, eu aplico numa frase, tá? 4. Receoso. 5. Extraterrestre. 6. Ascensão. 7. Com certeza. 'Deu bug, né? 8. Maciço. 'Maciço. Complicado o negócio, hein? Eu tô escrevendo como eu acho mais bonito. 9. 9. Desajeitado. É desajeitado.
10. Acessível. Nem todo mundo. Tô na 10, né? 11. Imprescindível. Tá, 10 é 10, né? Não, a 10 é acessível. Ah! 10 é acessível. Repete a outra. A 10 é acessível e a 11 é imprescindível. Não, eu ainda dei risada. Imprescindível. A 10. A 11. E a 10 é acessível. Deu as duas? 12. Inconstitucional. Treze. Isso é um estrupo aos ouvidos. É, aí que tu pode utilizar essa palavra. 13. Exceção. Quatorze. Quiseram. Vou colocar numa frase. Eles quiseram, parará, 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 parará. Baita frase. Quiseram. Do verbo querer. Passado. Pretérito perfeito. Quiseram. A 14 é quiseram. Ah, exceção a 13. 15. Em seguida. Dezesseis. Expansão. Dezessete. Hortênsia. A flor. Não a basqueteira. Basqueteira. Eu vou repetir. Hortênsia, a flor. Dezoito. Privilégio. Dezenove. Ansioso. Vinte. Crucifixo. A 21, crucifixo. Não, a 20 é crucifixo. A 20 é ansioso. Ah, desculpa, é que eu tô com outra sequência. 19 é ansioso e a 20 é crucifixo. Isso. 21, de repente. Vinte e dois, reivindicar. Vinte e três, cabeleireiro. É. Cuidado com essas letras aí. Vinte e quatro, ó. Senhora. 24, excesso. Dá. Quer ligar o ar? Que eu grito aqui, eu... Vê se ela tá fechada. 25, esperançoso. Vinte e seis,
Reflexível. Reflexível. Vinte e sete. Por isso. Vinte e oito. Quisessem. Vou repetir. Quisessem. Se eles quisessem mesmo. Não sei. A caixa de bombom, vírgula. Acertariam todas as palavras. 20. Essencial. 30. Submissão. 31. Espontâneo. 32. Excelência. 33. Mussarela. O correto. Na língua portuguesa. É que nem a Neuza, a Luísa, a Letícia, né? A Patrícia. Tem a escrita e tem o correto. 34. Pretensão. 35. Enxergar. Acho que aqui pega, né? Pega. Vamos lá. Número 1. Gurias, a correção funciona da seguinte forma. V de vencedor e X de sou chinelo e tô indo errado. Tô fazendo tudo errado. 2. Coloca H de Havaiana, então. Que, né, pelo menos, isso, coloca H. Assim, ó. Qual é a 2? É obsessão? Não. Acertei. Ia bem pelo S, eu me senti uma burra. 3. Sobrancelha. Gente, a sobrancelha fica aqui em cima, porque esses dias escreveram sobrancelha e aí me disseram que faz a sombrinha. O que faz a sombrinha é o cílio. Tá? Então é sobrancelha. E meio entupidinho do nariz. Os riniteiros vão falar com maior tranquilidade. Sobrancelha. Ó, não sai sobrancelha. Entendeu? Já escreve assim também. 4. Receoso. A outra faceira. Receoso. Ah, errei. Tudo com 5. Eu fui arrumar. Estraguei. Viu? Eu coloquei com S, voltei e coloquei com X. Tá. Porque esse A, meu filho, não é extra. Isso é do prefixo extra. Mentira. Que é fora. Aqui que tá do meu lado, ela tá vendo? Eu tô com 6. Tô sendo honesta. Ascensão. Duvidando da nossa inteligência. Ascensão. Cedilha. Eu coloquei com S, mas eu encarnei de tirar o S antes do C, mas que coisa. Aqui. Eu coloquei no obsessão, eu coloquei o S, o C, o SC, e agora na ascensão eu tirei. 7. Isso é uma vergonha pra nós. Eu vou. Certeza uma vergonha. Não sei se dá pra enxergar que é separado. ó.
Deixei um espacinho, ó. Não, se alguém tá com dificuldade, eu deixo maior. Tá? 8. Maciço. 9. Desajeitado. Jeito é com J, é com G. J. 10. Vou colocar aqui bonitinho agora. Mais ou menos, né? Porque de português foi o de matemática. Eu sou melhor em matemática, já anotei isso. Tem vaga pra matemática. Já anotei isso. A gente tá querendo eliminar as concorrentes e vai pra matemática. Não tenho diploma. Vai, 11. Ah, viu? Esse com essa sacanagem. Eu tirei o C de novo. É que enfim, acertei. 12. Inconstitucional. Acertei também. Não. Acertei. 13. Exceção. Eu escrevi, olha, juro, escrevi com X primeiro, depois coloquei entre parênteses XC. Então, não vale. Não, é porque eu sempre falo comigo mesmo. Próxima. Fizeram. Gente, lembrando, a Lisandra fez uma pergunta interessante. Ela falou, perguntou o tempo, né? Será passado ou futuro? Sempre que for no passado, e vocês não precisam nem saber se é pretérito mais que perfeito. Que pretérito é? Pretérito é passado. Sempre que vocês notarem que o verbo está no passado, a terminação é essa aqui, ó. AM. Tá? Sempre. Passado é AM. 15. Em seguida. Eu vou deixar um espaço. Isso. Tudo bem. Essa aqui é uma das que me pegam, porque eu adoro que tem gente que escreve assim, ó. Em seguida. E aí completam com assim, ó. Em Não, pelo seguidinha. Tô aí. Contei pra vocês, né? Só pra descontrair. Tava ali isso há anos atrás, né? Tava ali de trava, não sei o que, TTT, com uma pessoa que tava fazendo direito. Eu pensei, é aí que eu vou me dar bem na vida, é aí que eu vou dar o golpe da barriga. E aí, conversando, e aí a gente marcou de sair, né? Não sei o que, TTT, me bancar, logicamente. E aí ele disse assim, ó, ai, porque não vai dar pra gente sair hoje, porque tá... Isso no coisa, né? Porque tá... Librinando. E eu falei... Só que na hora que eu li, eu não sei o que eu li, que eu falei assim, ó. E ele repetiu, librinando. E eu pensei, não. E eu falei assim, ó, o que é isso? E ele colocou assim, ó. Ele completou, o cara era librina, vírgula, uma garoa fraca. E eu, tá, não tava entendendo porque não tinha explicação. Aí, esse ano, eu estava trabalhando os contos clássicos com os guris, relembrando, pipipi, papapá. E eu disse, agora vocês vão escolher um conto clássico, vão reescrever para depois modernizar. Tá, eu vou escolher o feio, o Patinho Feio. E aí, não, é Patinho Feio, né? Tá, olha a profe. Aí ele escreveu e eu tava lendo aquilo e eu disse, ai, bem legal. Aí dizer que ele tinha visto no lago, na lagoa, o seu reflexo. E eu... Reflexo. Mas é que assim, ó, as alfabetizadoras podem falar melhor do que eu. Isso aqui é som, né, guris? Chega a doer. Isso aqui é som. Claro, se tu, assim, ó, depois que a gente é alfabetizado e já passou de 4º, 5º, 6º ano, ok, mas pros pequenos, isso aqui é som, né? Como é que tu explica isso aqui? Vocês, né? Que eu não, que já chegam pra mim alfabetizados. Às vezes não. Como é que tu explica isso aqui? Isso aqui é fonética pura. É, isso aqui, já que tu ensina aqui, me dá uma palavra com X? Táxi. Não. Trouxe. Não, lixo. Tu tá explicando isso aqui, ó. Que isso aqui tem som de x.
E aí tu vem com isso aqui e diz que não tem mais som de X, agora tem som de KS. Na verdade, CS. Por uma criança, é que na transcrição fonética é KS, né? É que por uma criança não tem, né, guris? É difícil. Não digo nem difícil, é impossível. Não tem maturidade gramatical para poder entender isso aqui, nem a gente entende, né? Tá, em seguida separei aqui, mas vou voltar pra cá, né? 16. Expansão. Aí diz que é com S. Olha, chocada. Mas eu surtei. 17. Por que eu disse a flor? A gente nem entra na questão de nome porque tem o Washington com U, né? Mas por conta disso aqui, ó. Pelo acento. Não. C. A flor é com S. A flor. No primeiro ditado que eu fiz para concurso público, eu coloquei a palavra hortência. E aí, era a minha primeira turma e tinha uma mulher, que ela não é daqui de Coraí, mas agora ela é de Coraí, uma arrogância sem tamanho, porque o pior tipo de gente que tem é aquele que tá para estudar. Bom, se vocês estão aqui é porque vocês não dominam tudo. Eu não domino tudo também. Mas é aquele que tá aqui, todos iguais, mas se acha o superior. E aí eu ditei hortência e eu tenho uma raiva dela. E aí, eu ditei Hortência, fui corrigir, ela disse assim, ó. Mas assim, o quê? E ela, aqui, ó, bem nessa cadeira que ela tá. E ela assim, ó, me olhou e disse assim, ó, tá errado. E eu falei, o quê? Já fui assim, ó. E ela, escreveste errado no quadro? Eu falei, não, Hortência, a flor é com S. Ela falou, não. E eu falei, é. E ela, eu tenho certeza absoluta que é com C. E eu pensei assim, ó, eu já não tenho certeza nenhuma que é com S. E eu falei, não, eu olhei no dicionário. Já pensando assim, ó, será que eu olhei mesmo no dicionário? E eu falei, eu olhei no dicionário. É com S, gurias. Ela foi me intimidando de uma maneira. E quando tu tá começando a dar aula, e vem uma pessoa com uma arrogância, ela te intimida mesmo. Só que na época, assim, ó, Deus é muito bom, né? Eu tinha uma pastinha do Gera, aquela antiga transparente com a coisa vermelha na volta, que ali tinha um dicionário e uma mini gramática. E eu pensei assim, ó, mas no dicionário tá com S. E ela falou, qual? E eu falei, o que eu roubei de colégio, né? E eu falei, nesse. E eu comecei a procurar, gurias. Eu juro pra vocês que a minha mão suava pensando assim, só que faça pura, né? Aí eu comecei a procurar. E eu aqui, chegou no H, no O, e eu... Não achava. Horta, hortinha, hortão, hortaliça, hortelã. E eu ali, eu falei, aqui eu... Quando brilhou pra mim Hortência com S... Gente, eu sabia que era com S. Mas ela é tão persuasiva que eu fiz assim, ó... Lê aqui o que tá aqui. Aí eu me engrandeci, né? Que eu achei. E eu disse, o que diz aqui? E ela... Nunca viu. Eu disse, agora tá vendo. Que aí eu já tava aqui, né? Eu disse, agora, tu tá vendo? Hortência com S, flor. Hortência com C, o nome da pessoa que pode ser com Y, com X, com o que ela quiser. Seguindo. Ai, não, guris, eu já tava assim, ai, nem sei. 18, ó. Privilégio. É pri. Vi. Lé. 19. Ansioso. Com C. Com S. Com S. De ânsia, que também é com S. 20. Essa eu sei. Essa eu não tem. Cru. O cru conseguiram. Tá, é um cruce. E ele tá fixo. Então, era com X. Ai, por que dá insegurança na gente, né? Tão fiasco isso. E vocês sabem escrever, né? Não, Leti, não tô sabendo. Próxima. 21. De repente. Isso. 22. Reivindicar. É rei, não é rei. Rei. 23. Cabeleireiro. Ó. Cabe. Lei. Rei. Ro. Leirei. Excesso.
Todas as expressões são separadas, tá? De repente, em seguida, por isso, com certeza. 28, ó. Quisessem. Agora é com Z, né? Ai, eu Ó, Por que essa bosta com essa? entre duas vogais. Nada a ver, Azia, não é? Ah, azia não é, mas o quisessem é. Dois S e C. Isso. 30. Submissão. Dois S. E as últimas 5. Espontâneo. Com S. Fui mal. Espontâneo. Espontâneo. Neo. S. C. Agora foi. Mussarela. Dois S. Vai te esconder, Letícia. Com 2 S é mussarela. Vai te esconder, Letícia. Pretensão. vai que te caia na prova. Claro. Pretensão, sim. E 35. Pretensão com S. Aham. Tem certeza? Já nem tenho mais. Errou 7. Bianca. Aí dá 29. Destacado com caneta da saga Pena. Vou lá pegar. Ai, pobre da Maria Nilza, gritando que nem uma louca. Judiaria, judiação. Vou gritar também. Não sou nem louca. Tá, mas eu preciso pra amanhã também, né? Tá. Quem gabaritou? 35 de 35. Tá, mas eu pedi muito também pra primeira aula. Quem fez 34 de 35 além da Bleia? A Bleia não conta porque ela é formada em letra. A Bleia não conta. Não, isso é bullying com a Bleia. Eu vou dividir contigo. Obrigada, a Bleia conta sim. A Bleia conta. Eu sempre falei com ela, mas lembra que na última aula contigo, no pré-cursinho, Hortência, eu errei e aprendi contigo? Você até me emociona. Eu disse, nunca mais fiz pra É Hortência. parar de jogar baixo. Ele vai ver que era ela, menina. Não era ela. Quem fez 33 de 35? 32 de 35? 31? 31. 30. A Ana também, formada em letra. 29. A Mayra me deixou 28? 29. 28? nada. Não te ensina nada. 28. 27. 26. 25. Tá, 25. Tá, matemática, por gentileza. 35 dividido por 2. 17,5. 18 tem que de 18 pra cima. 24 não vale. Tá. Tá ótimo. 24 de 18 pra cima tá dentro. Eu gosto de chocolate branco. Parabéns. Gurias. 24. Tá ótimo. Era pra descontrair. Tinha que ser 35. Só que a ortografia, assim, ó, eu sempre digo, ó, a gente tem regras ortográficas, só que a gente só aprende a escrever escrevendo. Do mesmo jeito que a gente aprende a interpretar interpretando. Então foi uma brincadeirinha, mas pra gente descontrair. A mão. Tu sabe que assim, ó, vou contar um segredo. Eu tenho uma dificuldade enorme com X e com CH. Eu, Letícia. E você deve estar se perguntando, como que a prof tem? Porque eu sou, que nem a Raninha falou, na faculdade a gente aprende conceito, a gente não aprende a dar aula, não aprende regra, não aprende nada. Então eu tenho essa lacuna do X e do CH que eu tenho que pensar literalmente para poder escrever uma palavra. E aí o que eu vejo que está me ajudando muito até para ampliar o meu vocabulário, não é porque eu sou professora de português que eu tenho o vocabulário ampliado, tudo isso, porque eu sou só professora. Mas eu notei que com a minha escrita, eu fazendo plano de aula escrito, tá mudando muita coisa para mim, porque eu sempre gostei de escrever.
escrever. Eu sempre rabisquei muito e escrevi muito. E agora... Coisa que eu aprendi contigo também, as outras. Eu fiz poucas aulas. A leitura, né? A leitura, isso. Eu, assim, ó, eu tenho... Agora eu tô numa vibe que eu tô lendo sobre astrologia e espiritismo. Não me perguntem o porquê. E aí eu faço anotações... Sim. Aí eu faço anotações do que eu gosto. Parará, parará. Isso amplia, além de... Claro, cada um vai ler o que mais se interessa, mas isso, além de ampliar a cultura, ampliou tanto o meu vocabulário, sabe, palavras novas que eu não era acostumada a utilizar no dia a dia. Querem um exemplo de uma palavra que ela é simplesmente correta e que vocês não se animam a usar porque parece que vocês... Ai, mal começou o cursinho, tá se achando. O conosco. Gente, com nós tá errado, mas deixa eu explicar. O com nós solto tá errado. Por exemplo, ei, senta aqui com nós. Isso não existe na língua portuguesa. Não é que seja uma inadequação vocabular. Não, isso não existe na língua portuguesa. O correto é conosco. E eu até posso facilitar dizendo assim, ó, senta aqui com a gente. Mas na escrita eu sou obrigada a escrever conosco. Só que o que acontece? A gente pensa assim, ó, ai, é muito chique. Falar conosco é a mesma coisa do que falar pães. É a mesma coisa, está no mesmo nível. É que a gente criou um negacionismo e uma insegurança de falar corretamente porque vai passar para os outros um ar de superioridade. Não, vai passar para os outros que eu sei falar corretamente. Porque a gente confunde dois conceitos que são a linguagem formal com a linguagem rebuscada. Não confundam esses dois conceitos. O que é a linguagem formal? É simplesmente eu falar assim, ó, fui até a padaria e comprei 3 pães. Tudo de acordo com a gramática, dentro das normas e dentro da concordância. O que é a linguagem rebuscada? Vou dar o maior exemplo e o mais prático que eu posso dar para vocês. É quando a gente é obrigado, porque é professora, a ir assistir os júris que nos convocam e os advogados usam aquelas palavras que a gente não sabe o significado de tão, entre aspas, bonitas que são e tudo mais. Isso é linguagem rebuscada. Obviamente que ela está dentro da formalidade, porque estão utilizando de forma correta, mas isso é rebuscamento, que eu não sou obrigada a utilizar no meu dia a dia. Eu não sou... Principalmente nós, educadores, não é que a gente não vá passar para o nosso aluno uma ampliação vocabular. Mas, guris, do jeito que a gente está pegando essa gurizada, a gente só quer que eles falem e escrevam corretamente. O rebuscado a gente deixa um pouquinho para depois, porque não adianta eu ensinar palavras bonitas para o meu aluno e ele não sabe reconhecer um verbo dentro da frase. Hoje eu fui começar com os guris a questão do período simples e período composto, e aí eu ensinei o básico, que era localizar verbo dentro da frase. Aquele... Flexiona as palavras no presente, passado e futuro com aquelas pessoas, porque não adianta eu ir lá com o período composto por subordinação, pipipi, popopó, você não sabe achar o verbo. Então, no jeito que a gente está resgatando o nosso aluno da pandemia, porque vocês que vão entrar, vocês vão resgatar o aluno de pandemia. Todos esses nossos alunos vêm com falha de pandemia. Só não vem quem entrou esse ano no primeiro ano. Porque aí tá, entre aspas, normal, porque eu já nem sei o que é normal, né? Exato, mas a galera que tá no segundo, que ano que vem é o terceiro, que depois é o quarto, é tudo reflexo de pandemia, que a gente vai ter que se virar, não sei como, para poder alfabetizar, porque eu estou com alunos de 8º que a gente está alfabetizando. E não é a Letícia Schiller que está alfabetizando, são todos os professores do Brasil que estão alfabetizando aluno de 6º, 7º, 8º, porque eles pegaram aquele período ali de pandemia. E fico com mais pena ainda dos primeiros anos que pegaram pandemia, né? Primeiro e segundo ano. Que ali é a base, guris. Se vocês tiverem uma base boa, e quando eu digo base boa, são os anos iniciais, tu não vai com lacuna para os anos finais, porque o conteúdo ele volta. Só mais complexo. Por exemplo, é nos anos iniciais que tu aprende verbo, substantivo, artigo, adjetivo, tudo mais. Depois que tu aprende, por exemplo, alguma classificação mais para a idade, sabe, mais madura, mas o básico, o grosso, feijão com arroz nos anos iniciais, e eles tiveram essa lacuna, e a gente vai ter que achar uma forma de corrigir, preencher, digamos assim, tá? Agora, eu vou entregar uma folha para vocês. Pois é, né? Pega uma e passa adiante. Vou fazer um esqueminha no quadro. Daqui a pouco eu abro de novo pra gente respirar. Eu vou destacar essa palavra porque eu vou explicá-la.
Deixar um espacinho maior. Olhem como a gente fala algumas coisas inadequadas com a gramática. Olha o que eu falei. Vou deixar um espacinho maior. Usando o menos com... Mas isso é o nosso cérebro que, enfim, que manda. Fazer um esqueminha. Desculpe a repetição, tá? Mas é pra ficar mais claro. Sobrou? Ai, tô com a mão... Olha, meu Deus. Pra frente. Adelante. Deu? Todo mundo pegou? O que vocês querem? Vou dar opção para vocês. Vocês querem testar um exercício com os conhecimentos prévios adquiridos ao longo da formação de vocês? Não. Tá. Entendi. Vou explicar. Quem vai anotar para deixar suas linhas, espera eu passar o esquema no quadro. Embora esteja tudo aí na folha. Seguinte, os temidos porquês. Eu vou aplicar a forma que eu acho mais simples de tirar dúvida em relação ao uso dos porquês. Cheguei a me afogar. Desculpem. Vou começar com esse porquê aqui, que eu julgo ser o mais fácil, tá? Para os mais antigos, todas nós, que a gente regula de idade, vocês lembram da fachada do quartel? Ela era de um jeito. Vocês acham que o comandante desceu lá e disse assim, agora, a partir de hoje... Não, trocaram de tanto que fecharam ali na fachada do quartel. Quando não fechavam na fachada do quartel, fechavam na fachada do finado La Madrid. Eram dois pontos, assim, ó, críticos da nossa cidade, que as pessoas, assim, ó, eu não vou questionar, porque só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Mas, assim, ó, tinha um propósito aquilo lá. Por que eu tô dando esse exemplo? Vamos pensar que isso aqui, ó, isso aqui se chama quinto. Que quinto leite? RC-MEC. Eu não sei como se escreve. MEC. Quinta RC-MEC. Não, segundo. MEC. Tá? Vulgo o quartel de Quaraí. Muito que bem. As gurias, quando fazem 15 anos, elas debutam com um vestido muito bonito. Os guris ganham um Celta, um Corsa, um Fiesta ou um Gol Bolinha. Na época do PC, né? Porque agora os guris estão ganhando um Gol Bolinha, entendeu? Isso, os guris da nossa época, um Chevette. Agora os guris já estão ganhando um Fiestinha e um Nubank sem limite. Muito bem. Vamos pensar que aqui tá o carro do guri, ó. Ó. Inteirinho. Compraram o carro intacto, ó. Inteirinho, sem nenhum probleminha, tá? Só que esse carro que estava inteirinho, ó, bateu num obstáculo. Como assim, Leti? Qualquer um desses pontos aqui que agora... Ai, menina, eu achei que era desmaio. Ai, me deu um tremor. Tu lembra o guri que desmaiou assim na minha aula? Foi assim que o guri desmaiou. Que eu saí gritando, socorro, SAMU! Ai, chegou a me dar um calor. Eu nem sei... Mais uma. Já pensei quem que eu vou chamar. O pessoal da saúde deve estar aí fazendo também. Tá, volta. Tá o Gol Bolinha inteiro, tá? Aí o Gol Bolinha bateu na frente do muro do quartel.
O que aconteceu com o gol bolinha? Quebrou ao meio e caiu um monte de tijolo em cima do capô. Ou seja, ao lado de qualquer ponto é porque separado e com acento. E aí eu vou chamar o ponto de obstáculo. Olhem para essas 4 frases que vocês têm aqui. Onde é que tem uma lacuna que ao lado tem o quinto RCMEC? Tá mal. Concordam que aqui é o quinto? É. Vocês podem até marcar, ó. RCMEC. Pronto, ó. Vinha inteiro. Tem uma freada, né? Aí partiu ao meio o gol bolinha e caiu o tijolo daqui do quinto. Tijolo do comandante. Tá? Ao lado de qualquer ponto vai ser o porquê separado e com acento. Antes que vocês me perguntem, vírgula, leite. Sempre no final de frase, né? Não, porque tem isso aqui, ó. Vírgula. Que a vírgula geralmente não, né? Ela está no meio da frase. Então pode ser uma frase e aqui tem uma lacuna por porquê, uma vírgula e a continuação da frase. Aqui continua sendo o quinto. E aí, ó, vinha o gol bolinha. Que é a freada. E ó, pum, tijolo do comandante. Que disse que era mauzão, né? Esse último disse que era mauzão. Mas é boatos que eu escutei. Tá. Dúvidas aí? Então, sempre antes. Sempre. Eu não gosto de usar a palavra sempre na língua portuguesa, mas aqui eu vou usar. Sempre antes de qualquer pontuação que a gente vai chamar de quinto, vai ser o gol bolinha cortado com um tijolo em cima do capô, tá? Vamos pro segundo relativamente mais tranquilo. Vou apagar isso aqui, ó. Gurias. Qual é a classe gramatical da palavra carro? Eu escutei. Fala pra fora. Só... Que nem diz minha mãe, come que nem são e fala que nem doente. Que isso? Substantivo. Antes do substantivo, geralmente eu posso utilizar um artigo. Definido ou indefinido. Concordam? E até mesmo um pronome. Este, aquele. E também posso passá-lo para o plural. Sim? Sim. Muito bem. Esse porquê aqui, ó, ele é um substantivo. O que significa? Que antes dele tem que ter um artigo, um pronome, e que eu também poderei passá-lo para o plural. Das 3 frases que sobraram, onde é que tem uma lacuna que antes tem um o, um este ou um aquele? Ó, aqui. Para que tem um asteristiquinho. Asteristiquinho. Ele também pode ter um motivo, né? Pode, mas eu não vou usar esse porque vocês vão confundir com outro. Já explico, já chego ali, tá? Então, ó, o porquê junto e com acento, obrigatoriamente antes dele tem que ter um artigo ou um pronome. Olha pra cá. Uso dos porquês. Por que eu utilizei o porquê junto e com acento aqui? Explico, ó. Dos é uma preposição. Ai, Leti, quando eu tô ensinando, não ensinei ainda, vou ensinar, mas tô falando. Que é a junção de mais os. E os é artigo. Então tá aqui e ainda passei pro plural. Pode até colocar no título de vocês aí. Agora eu vou ativar... Ah, não tem canetão vermelho. Vou pegar o verde. Queria vermelho. Que é ativar o alerta. Como estão indo nas aulas de matemática? Adorei o... Ai. Ah, tá bem. Sabem somar ainda. Ah, tá bem. Não, somar não tô conseguindo, Leite. Eu faço minhas notas com parecer. Tá, muito bem. Vou começar por essa aqui, ó. Vou fazer uma pergunta básica de matemática, o orgulho do erro. Quantas palavras tem aqui? 5. Palavras. Uma. Tá bem, tu quer um abraço? Se tiver passando trabalho, pisca 2 vezes que eu vou te interpretar. Tá. Uma palavra, sim? Sim. Com acento ou sem acento, ó? Sem. Então vou escrever. Sem acento. Dúvidas aí? Não. Vou colocar aqui de novo. Uma palavra
sem acento. Que vai ser o pois. Não entendi. Seguinte, os exercícios de vocês serão desse modelo aqui, para completar com o porquê adequado. O primeiro que tu vai analisar vai ser esse aqui, que é o do quartel, que não vou esquecer porque é palhaçada. O segundo é o substantivo, e aí vai ficar na dúvida dos dois que as pessoas mais confundem. E eu tenho duas frases. Primeira coisa que tu vai fazer é testar esse aqui, ó. Como assim? Aqui. Tu vai colocar o pois embaixo. Tá? O pois embaixo. E aí tu tem uma palavra, tu vai trocar por uma palavra. Já que o pois não tem acento, a palavra daqui também não pode ter acento. É parelho, ó. Uma com uma, sem acento, sem acento. E tu vai testar aqui também. Pois, uma palavra. Porque, uma palavra. Sem acento e sem acento. Entenderam a substituição que eu fiz? Eu fiz um por um, sem acento, sem acento. Agora eu vou ler minha frase. Leio com a substituição. Tá? Não leio com o porquê, eu leio com a substituição. Diga, pois está assim. Tem lógica essa frase? Então não é esse porquê aqui. Vou apagar e depois eu vejo o que eu faço. Vou para essa aqui. Estou mal, pois estou doente. Deu? Ó, a substituição fechou, automaticamente é esse porquê aqui. Um por um, sem acento, sem acento. Isso aqui é proporção, gurias. Probabilidade. Eu não sei o que eu tô falando de matemática, eu tô mentindo. Na cara dura. Vocês pararam pra pensar que toda aula pode ser uma mentira? Que tudo que eu tô falando... Leti, são 8h03, não faz isso com a gente. Não. Não faz assim, não brinca assim. Vamos pra primeira. Quantas palavras tem aqui? 2. Uma, duas. Sem acento, ó? Sem acento. Vou trocar por duas. Qual razão ou motivo? Tá? Uma, duas, sem acento e sem acento. Antes que vocês me digam, Leti, e o tio? Tio não é sinal de acento, lembram? Tio é sinal de nasalização, que o ar tá saindo pelo nariz, tá? Então, ó, um com um, sem acento. Para melhorar a leitura de vocês podem colocar um por aqui no começo. Tá? Mas não contem, porque senão não vai fechar a matemática, tá? Vai ficar 3 por 2. Então, aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Sem acento, sem acento. Vou fazer o mesmo teste que eu fiz com o pois, tá? Vou vir pra cá, ó. Até colocar aqui, ó. Qual razão? 1, 2. Por quê? 1, 2. Sim? Tudo sem acento. E vou colocar qual razão? 1, 2. Por quê? 1, 2. Sem acento, sem acento. E aí eu vou ler a primeira. Estou mal, por qual razão estou doente? Mas a gente já tinha visto que o pois se encaixou melhor, né? Tá, então eu tiro. E venho pra cá. Diga por qual razão está assim. Viram? Combinou automaticamente aqui. Por que eu não posso gravar que um é pra resposta e o outro é pra pergunta? Tem que ter, porque não é assim que funciona. A gente tem que ver o sentido do porquê. Então, se alguém tem gravado na cabeça que um é pra pergunta e outro é pra... Que esse aqui é pra pergunta, onde é que tá a pergunta aqui? É uma pergunta indireta, eu sei. Mas não tem o ponto de interrogação. Então, não gravem com pergunta, resposta. Eu acho que vocês gravem pelo sentido do porquê, que vai ficar mais simples pra vocês. Pegadinha da Night. Que fala inglês, né? Está mal. Diga o porquê. Antes de vocês pensarem, eu já vou lançar os obstáculos que vocês têm. Tem que colocar um porquê aqui, né? Tá. Eu tenho um o que pede um junto e com acento. Mas eu tenho um ponto que pede um separado com acento. Não é nenhum dos dois, garanto. Pergunto-lhes. 1. Tanto faz como tanto fezes? É facultativo? 2. Não é nenhum dos dois e eu vou achar outras opções? 3. Lanço um PQ? Eu acho. Eu lanço. 4. Deixa em branco e vida que segue? E 5. Choro em frente à minha prova.
Eu lanço no PQ. Ah, eu vou no choro. Eu lanço no PQ. Eu não sei. Ah, não sei. Ah, eu disse que é sempre. Tu tá dizendo, só um pouquinho, ó. Tu tá dizendo que eu disse que é sempre. Eu não disse que é sempre. Eu, pra mim, é o primeiro. Eu, pra mim. Levanta a sua mão quem acha que é o primeiro. Tá. Levanta a mão quem acha que é o segundo. Levanta a mão quem não tá achando nada. Uau. Gurias, agora uma pergunta bem séria, sem bobagem, sem frescura, que eu sou séria. Quem já foi no Piazito? A Lisandra não foi. Tem algumas que não tiveram o privilégio de irem solteiras do Piazito. Como assim privilégio? Explico-lhes. Quando surge um baile, a gente faz a mesma promessa. Eu não vou nem tomar banho pra ir no Piazito. Que aquelas loucas dançam de leg. Nada contra leg. Mas a leg, né? G-U-E. Aí a gente promete assim, ó, não vou comprar calça, me nego, é Piazito. Não vou comprar blusa, me nego, é Piazito. Eu não vou nem tomar banho, me nego, é Piazito. O que a gente faz? Compra calça, blusa, calçado, se pá, faz uma maquiagem, uma lingerie nova, vai que? E aí chega aqui no Piazitão, intacta, assim, ó, pensando, nossa, eu sou quase a primeira dama da cidade. E aí chega aqui batendo taco, porque vai batendo taco pra se molhar até aqui de calça flare. E aí chega no Piazitão, e aí tu fica aqui, ó. Só com volta. Aqui. E a hora tá passando. E o relógio tá girando. E as loucas estão rodeando. E tu ali de leg. E tu ali de rossel. Metendo aqui, ó. Um dedo, um pé. A hora tá passando. Ah, mas tu não fica assim. E aí eu não. Não, eu sou diferente. Aí as tuas amigas já dançaram, estão escorrendo e tu tá intacta. Gurias, 4h15. Foca nisso. 4h15 da manhã, vocês não pingaram uma gota de suor. Pinga assim, pinga assim. Pinga lá, tu pinga E quem tem retenção de líquido não pingou. Aí, tu pensa assim, ó, eu não acredito que eu fiz tudo isso, ó, pra não dançar uma. Lá, longe, vem um ser que a camisa já tá assim. Eu não sei o que ele fez no meio do baile, que ele abotou trocado, tá chueco assim, ó. E ele vem assim pra ti, ó. E tu, não. Não, esse não. Só que aí é o anjinho dizendo, não, esse não. Mas tem o diabo dizendo, ou é esse ou é nenhum. E gurias, nos conhecendo bem, como a gente se conhece, a gente sabe que entre o anjo e o diabo... A gente prefere diabo. Aí tu pensa assim, ó, eu não quero, mas se ele quiser, eu quero. 4h15 da manhã, vocês concordam que o primeiro que tirar pra dançar, leva? O primeiro que tirar pra dançar, leva. Tudo isso pra explicar um porquê, né? Então, assim, ó, eu tenho 2 motivos pra colocar porquês diferentes. Só que o primeiro que chegar às 4h15 da manhã, leva. Bah! Ele tá num cheiro desagradabilíssimo. Vamos testar? Não, leite a gente não quer. Vamos fazer o 4. Somente o 4. Somente o 4, que é enorme, né? A 6 tá no... A 6. Ah, guris, a 6 é nula. A 6 já tá feita, É, né? a 6 é nula. Tava tentando achar aqui. Pra mim tá tudo. Ah, enquanto vocês estão aí, eu vou só tirar uma dúvida com a Jéssica, senão eu vou esquecer. Enquanto vocês estão aí, lógico, né? Vocês vão estar lá.
Isso, agora eu explico, ó. Isso, ó, pelas quais. Eu quero ver quem vai achar uma pegadinha que tem aí. Pelas quais. Fica estranho. Vou até colocar aqui, porque... Vou colocar pelo qual e vou colocar um asterisco, ó. Porque aí vocês podem variar por pelos quais, pela qual, pelas quais. Isso, ó. Aí tu concorda com as escolas, isso, ó. É pronome relativo, ó. Mas não é essa a pegadinha. Não. Alguém falou aí. Pra mim é H. H? Não. É aí a pegadinha. Mas não quero explicação ainda. Mas sim, Raquel. Só 4. Não, é só 4, né? Muito bem.
Deu? Puedo? Vamos lá, então. Número 4. Acho que eu falo por quê, porque aí não fica muita confusão, muita gente falando os porquês diferentes, né? Letra A, separado e sem acento. E eu comecei muito bem. Letra B, junto e sem acento. C, junto e com acento. D, separado sem acento. Quem ganhar todas essas divide a caixa de Sim, com a bleia. Não, com a bleia e comigo, né? A C é junto e com. Junto e com, a C. E a D é separado sem. A letra E, por que é uma pegadinha? Porque a frase está invertida. O começo da frase é o condutor. O condutor foi multado pelo policial, pois ia embriagado. Essa é a ordem direta da frase. E sem acento, junto. Junto e sem acento. Porque... Não, ó. Explico. As frases, elas têm uma ordem. Isso, tá certíssimo. Geralmente a gente utiliza as frases na ordem direta, que é assim, ó. Os alunos chegaram. Sujeito e depois predicado. Geralmente a gente faz isso, né? Eu limpei a casa, a gente coloca sempre o sujeito antes e o predicado depois. Só que nessa frase, se a gente for analisar, quem é o sujeito? É o condutor. Então, o começo, entre aspas, da frase é: o condutor foi multado pelo policial. Aí a continuação tá no começo. Pois ia embriagado. E aí, como é pois, é porque é junto e sem acento. A D é separado e sem acento. Por qual razão? Apenas perguntei por qual razão ela estava chateada. A F tem o quinto, né? Separado e com acento. A G eu coloquei pelo qual, mas vocês podem variar, tá? Depende da palavra que se refere, que nem tu fizeste ali. Separado e sem acento. E sem. A G é separado sem. Ah, tá. A G, isso. Separado e sem. H, junto e sem. Porque é pois. Apenas fiz isso, pois eu quis. E aí é junto com acento. Oi. A B. As obras foram realizadas pois houve reclamações dos moradores. Não, justamente realizaram as obras porque os moradores reclamaram. Por isso que teve a obra. Fechou? Tá, as outras fica de tema pra gente corrigir na próxima aula. Posso Junto e sem. Junto e sem. E a outra é separada. seguir um pouquinho? Junto também. É só uma leiturinha. Acertou todas? A última é como, né? A última é como assim? Separado com acento. É junto e com. Junto e com, né? Junto e com. Eu queria só fazer uma leiturinha rápida. Ah, tá. 5 minutos, vocês fazem um filho, né? Menos. Ai, gurias, os gurias estão olhando. Abre a apostila aí e entra nos problemas gerais da língua culta. É bem no comecinho, ó. Eu não sei que página é só. Já peguem uma canetinha pra anotar. Um lápis, alguma coisa, que a gente vai fazer uns destaques. Problemas gerais da língua culta. Página 3. Tá? São algumas coisas que a gente tem que destacar em relação à nossa ortografia. A número 1, eu vou pular. Por que eu vou pular? Porque o que ele tem no mínimo 12 classificações. E eu não posso só explicar 2, sendo que tem todo o restante. Então, a gente vai ter a aula do quê? Especificamente para aprender se o que é pronome relativo, se é partícula expletiva, um monte de coisa. Então, a gente vai pular número 1 e vai diretamente para número 2. Diferenças entre as expressões a par e ao par.
A par significa ciente. Estou a par da situação. Estou ciente da situação. E ao par é dupla. Por exemplo, no orelhano. Ai, batana, é que eu sempre quis ser de verdade e não tive coordenação. Jeitinho de moço, acho que eu ia ser o peão. Tá? Então, ó. A par é ciente. E ao par é dupla. Ciente com C. Se quiserem, pra vocês verem que a minha memória é visual, né? Eu escrevo literalmente a palavra em cima pra saber o que eu tô fazendo da vida. Ao par é dupla. Henrique e Juliano, Zezé de Camargo e Chitãozinho. Não, errei. E o Luciano, esses aí, tá? Leandro e Márcio. Quem são os Jean? Vai ter uma música na nossa conversa dessa. Eu não vou, né, cara? Vou estar trabalhando de tarde. 3. Ao encontro e de encontro. Antes de colocar num exemplo, eu vou dar o conceito. Ao encontro significa favorável. Como assim? Eu e a Bianca estamos conversando e as nossas ideias foram ao encontro umas das outras, o que nos deixou muito alegre. Ou seja, estamos concordando com as ideias. Tá? Então, ao encontro é favorável. Mas eu e a Bianca também estamos conversando e a gente discordou, o que nos deixou bem entristecidas. Ou seja, nossas ideias foram de encontro. Então, ao encontro é favorável e de encontro é contrário. Lógico, gurias, depois vocês façam a leitura aqui, mas eu tô passando o resuminho do resumo, né? Porque é o que a gente precisa. Isso, ó. A cerca e a cerca. Notem que... Pulei, fiquei nervosa, fiquei bem nervosa. Essa aqui eu vou passar... Algumas eu vou abrir, tá? E aí me perdi. Eu conheço a... Por extenso. Ela tá pensando já no 19. Já tô lá no seu resuminho. Só o verei daqui a 2 semanas. Tá? Dei as frases prontas para vocês, mas vou explicar por que eu utilizei esse A aqui e esse A aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o contexto inteiro da frase. Eu o conheço há 10 anos. Concordam que nessa primeira frase que eu tenho tempo decorrido, ó? O que é tempo decorrido? Tempo passado, ó? Tempo decorrido. Sim? Já passou. Olhem para a segunda. Só o verei daqui a 2 semanas. Virá. Futuro. Sim? Logicamente que o A é muita coisa na gramática. Mas, por hora, para diferenciar esses dois, A sozinho, futuro. A com H, tempo decorrido. A com H que é do verbo haver, né? Mas estou simplificando. Um é passado e o outro é futuro. Vou até colocar passado. Tem 3. Não sou. E digo mais pra vocês, nada do que eu sei eu aprendi na faculdade. Eu aprendi com aula particular quando diziam assim, ó, porque eu voltei formada e acharam que eu ia salvar o mundo, né? Ai, voltou formada. Voltei formada. E aí assim, ó, ai, fulano tem prova. Chegavam lá em casa assim, ó, terça-feira. Fulano tem prova na sexta, tu dá umas aulinhas particulares pra ele. E eu pensando, dinheiro, né, eu te dou. Que conteúdo, ó. Ai, é esse que tem esse, tipo, 6 conteúdos pra sexta, eu. Não dou mais. E eu pensei, dou? E ela assim, tranquilo pra ti, né, eu. E a tua mãe disse que tu não der. Tranquilo, e a mãe ali, ó. E eu. Ela pensando assim, investir, né, e eu, relaxa. Gurias, 10 pila a hora. 10 pila a hora.
Cheguei a fazer por 8 com uma mulher que não tinha. Eu disse, faz por 8, hein? E hoje eu não dou aula particular porque eu não gosto. E aí, as pessoas, eu digo, pra não dizer não dou aula, vírgula, porque não gosto, eu digo assim, ó, tá R$60 a hora, eu vou, e eu tá R$80 a hora. Não, mas eu vou, e eu... Tá 220 a hora. Consegue 2 pra mim. E eu, não, é que eu tô com a agenda cheia, porque eu não trabalho na escola particular. Coloquei as frases aqui e vou explicá-las, tá? Falei acerca de política. O que vocês entendem dessa frase aqui? Que eu falei? Sobre. Então, acerca junto é sobre. Tá? Moro a cerca de 2 quilômetros daqui. Vocês concordam que é aproximadamente? Então, ó, olha aqui. Separado. Ficou muito junto, ó. A cerca separada é aproximadamente. Vocês podem até colocar em cima da palavra. Sobre aproximadamente. E moro aqui há cerca de 2 anos. Tempo? Tempo. Olha aqui, não vai ao encontro daqui? Tempo. Posso até colocar decorrido, né? Porque já passou? Passado? Ou vocês destaquem a palavra, ou vocês escrevam em cima da palavra, que fica bem claro. Aí cada uma vai usar a memória que tem, né? Se travar, vocês me avisem. Isso aqui é aproximadamente, tá em grego, com origens no latim. Mas eu acho que tá bem bom, sabe? Perto de muitos quadros que eu já fiz. Esse aqui tá top. Aqui é tempo decorrido. Fechou? Afim junto e afim separado. Afim junto é de afinidade. Por exemplo, eu e a Bianca temos ideias afins, temos ideias semelhantes. Temos afinidade nas ideias, tá? Afinidade. Afim junto de afinidade. Afim separado, ó. Afim de. Quantas palavras? 3. Vou trocar por 3. Com o propósito de. 4, né? Que eu não sei contar. Deu 4, né? Com o propósito de. Come o O. Com propósito de. Tá. 3 por 3. Com propósito de. O senão eu vou pular, porque ele tá lá nos outros problemas. Vou pular. Com o senão? Sim, é que eu vou explicar lá com os outros problemas da língua portuguesa, porque eu gosto de abrir bem abertinho, tá? Vou pular o senão. 8. É, né? Comer, vou pular, tá. Pula pro 8. Nós viemos e nós vimos. Tanto o primeiro quanto o segundo são o mesmo verbo, ou melhor dizendo, eles têm origem do mesmo verbo, que é do verbo vir, só que tem diferença de tempo, tá? Nós viemos é passado, pode escrever em cima, passado. Viemos é passado. E vimos é presente. Me dá um exemplo, Leite. Tem ali até a frase, vocês podem destacar. Olhem ali. Ontem nós viemos procurá-lo. Viram que está no passado? Qual é a palavra que indica o passado? Ontem. Ontem é o que contextualiza para mim que está no passado. Então, eu só posso usar o viemos. E aí, continua. Nós vimos aqui agora para conversar sobre nossos problemas. A gente erra, né? O que a gente fala? Nós viemos aqui agora para conversar dos nossos problemas. A gente erra toda. A gente viemos aqui para conversar dos nossos problemas, tá? Primeiro, que a gente tá trabalhando com o presente. Então, é vimos e problemas, tá? Com R. Então, pode destacar assim, ó. Vimos agora. Não, né?
Assim, ó, não se culpem, não se martirizem. Foi o que eu falei no começo da aula, quando algumas de vocês ainda não estavam. Uma coisa é a nossa fala, que tem deslizes e, ok, está liberado para deslizar. O que não pode acontecer é o deslize na escrita. Aí sim, não pode acontecer. Olha que interessante a número 9. Torcer por e torcer para. Primeiro que eu nem sabia que tinha diferença. Depois eu descobri que sim, tem diferença. Torcer por é só torcer. Sem objetivo nenhum. Por exemplo, torço pro Grêmio. Torcer para tem uma finalidade. Torço para que o Grêmio ganhe. Olha que interessante. Então, torcer por é só torcer. E torcer para é ter uma finalidade ao torcer. Achei interessante. Não vai cair, eu acho, mas sei lá, né? Torcer por é só torcer. E torcer para finalidade. Torcer por sem motivo. Sem motivo, eu só torço pelo Grêmio. Só torço Se tu torce pelo Grêmio, como tu diz, eu torço pelo Grêmio. pelo. Claro, aí tu vai ter que fazer a concordância, né? Vai ter que fazer a concordância e tu pode trocar a preposição tranquilamente. Eu torço para o Grêmio. Não, aí tu tem que dizer por quê. Torço para o Grêmio ganhar. Aí tu tem que dar a finalidade. Só para o Grêmio não é. Não, aí tá errado. Aí gramaticalmente a tua frase não existe. Tá? E a gente também fala errado, né? Né? Torço. Pra quem tu torce? Torço para o. Não sei. Pro Grêmio. Primeiro que a gente erra a preposição, né? Tá, enfim. Mas agora vocês já sabem que quando vocês forem torcer para o time de vocês alguma coisa, é para. Que aí tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um propósito, tá? Não? Torcer por, tu só vai torcer. Torço pelo Grêmio. É que eu troco a preposição pelo. Isso, ó. Troco o por pelo pelo. Agora, se tu vai falar assim, ó, torço para o Grêmio o quê? Ganhar, para o Grêmio subir, para o Grêmio Libertadores da América. Hã? Isso, torto vai trocar pelo pelo. Isso, ó. Você não cai. Pelo Santos, pelo América, enfim. Desencargo e descargo. Vou começar pelo último. Descargo lembra descarga, que alivia o vaso. Descargo é alívio. É alívio. E desencargo é desobrigação. Exatamente, exatamente. Agora vocês estão na gramática com S, com Z, com X ou com... Vaso, ó, com S, entre duas vogais. Vaso de. Qualquer vaso está sendo com S. Tá? Fechou? Sentar-se na mesa, essa é muito legal. Sentar-se na mesa e sentar-se à mesa com crase. Sentar, assim, ó. Sentar na mesa é literalmente. Em cima da mesa. E sentar-se à mesa é em frente à mesa. De frente à mesa. Então, sentar-se na Em cima. Na mesa em si. É. Senta na tua mesa, rapaz, que a gente fala no colégio, né? Se ele sentar na mesa, vocês não podem brigar. Senta na tua mesa. Eles vão sentar na mesa. Em frente ou de frente. Fechou? 12. Tilintar e tiritar. Eu vou do fim pro começo. Ó. Tiritar é tremer, né? De frio. E tilintar é soar, de barulho. Ó. A campainha tilintava sem parar. Nem conhecia essa É. expressão. É de barulho. Ó. Isso, ó, soar, barulho. Soar, não suar. É, suar é de suor. Sim, sim. Mas já aproveitei a... A 13 eu vou pular. A 14, estadia e estado. Essa aqui a gente fala muito errado. A gente fala assim, ó. Ai, a minha estadia em Gramado foi... Tá errado, tá? O correto para pessoas é estada. Estadia é para navios, carros, enfim. É, estada para pessoas. Estadia para carros e navios. Estada, é. A minha estada em Gramado foi legal.
A minha não, porque eu não fui, né? Daí não... É. Gente, esse aqui do a domicílio e em domicílio, ó, eu tive que ler bastante para tentar achar uma diferença. Primeiro, que eu acho que os exemplos ali não são os melhores e eu acho que pelos exemplos que estão na apostila vai ficar confuso. Aí eu trouxe outros, para ver se fica mais claro para vocês, porque sinceramente, de começo eu achei uma dificuldadezinha. Olhem para cá, vou colocar 2 exemplos. Neste mercado fazemos entregas. Não, tá errado. Nesse mercado, eles levam as compras a domicílio. Já explico. E para entregar em domicílio, é preciso pagar uma taxa. Tá? Taxa com X. O que tem ali na questão do conceito? A domicílio me dá a ideia de movimento. E em domicílio me dá a ideia de algo fixo. Tá? Esse é o conceito do em domicílio e a domicílio. Como é que eu vejo essa ideia? Pelo contexto da frase. E às vezes é uma frase bem ambígua. O que é uma frase ambígua? Que te deixa com aquela dupla interpretação. Então, olhem aqui. Neste mercado, eles levam as compras a domicílio. O que vai dizer que tem esse movimento é o meu verbo, que é o verbo levar em relação a encaminhar essas compras até lá. Tá? Olhem a segunda. Para entregar em domicílio. Se vai entregar é fixo. Porque vai entregar num lugar parado. Esse é o conceito. A de movimento e em parado. E aí o que vai deixar isso claro para vocês ou menos confuso é o verbo e o contexto inteiro da frase. Vou repetir. Neste mercado, eles levam. Movimento, tá? Já na segunda, para entregar em domicílio. Se eles vão entregar, é entrega. Parado, fixo. Eu sei que é bem... Achei até assim, ó, pelos exemplos que tem na apostila, eu achei praticamente a mesma coisa. Por isso que eu trouxe outros para tentar deixar um pouco menos pior. Tá. Ai, Leite, isso nem vai cair. Eu não caio nessa do nem vai cair. Porque depois cai e vocês vão dizer, me faltou uma, né? Aquela louca, não deu, né? Falando bobagem, não dá os conteúdos, o cara roda. A louca sou eu. Pois só pra... Fechou? Estágio e estádio. Olha que interessante. Estágio é de estudo. Então, eu tô fazendo a minha facul, vou fazer um estágio. Estádio é tempo. Não é só o Manuel Luiz... Não, como é? A Luiz Falcão, Manuel Luiz Piquete. Ai, desculpa. Errei. Desculpa, pessoal da prefeitura. Então, olha o exemplo. Ó. Estou no primeiro ano de estágio na empresa. Ok? Estou estagiando, sou estagiário. Olha a segunda. Naquela época, o país passava por um estádio de euforia. Um período, uma fase. Olha, ampliação de vocabulário. Nem eu. Não, até eu fazer isso aqui, eu também não sabia. Então é um período. Estádio é um período. E estágio é o... Também. Hã? Também é estádio. Estádio é ginásio ou período. Isso. O de futebol também é estádio. É que esse eu nem comentei, porque era o mais lógico, né? Por isso que eu nem trouxe. A 17. Mete um asterisco aí. A minha mãe não consegue falar isso aí nunca. Gente, perca é verbo. Desejo que ele perca os dentes. Verbo. Perda é o substantivo. A perda dos dentes foi dolorosa. Perca, verbo. Isso, coloca bem assim. Perca, verbo.
perda, substantivo. Tá ali? Ah, tá. Então, eu vou colocar... Mas eu escrevo porque memória assim é... Vou colocar de novo na frase. Eu desejo que ela perca os dentes. Viram que é uma ação? Um verbo? Vou fazer a outra. Espera. Ah, tu tá anotando? Perdão, é que eu tava só falando, divagando. Ó, eu desejo que ela perca os dentes. Ó, ela perca. Verbo, ação. Sim? Verbo. Ação. Aí ela perdeu. A perda dos dentes foi dolorosa. Olha aqui. Lembram lá nos porquês que eu coloquei a palavra carro e coloquei um artigo? Ó? Ali eu tava trabalhando com masculino. Aqui eu estou trabalhando com feminino, substantivo. Então agora vocês não falem mais que a perca dos dentes foi dolorosa. A perda dos dentes foi dolorosa. A perda do ente querido foi dolorosa. A perda de dinheiro foi mais dolorosa do que... Soa ruim isso nos ouvidos se tu falar fora Do contexto, né? É. Vira. Tô fechando. Perda é substantivo. Tem dois ali que vocês vão rir de mim. Mas é que apareceu ali, eu trouxe. Despercebido e desapercebido. Despercebido é sem atenção, né? Passou despercebido por mim. Nem me liguei. Sem atenção, despercebido. E gurias, desapercebido somos nós a partir do 20. Dinheiro. Mas tu tá otimista, hein? Sem dinheiro. Do 15, diminui um pouquinho, ó. Do 10, depois do 9 que fechou coisa do... Não, aí a gente já pode gastar. Depois do 9 é a glória, né? Então, ó, desapercebido é desprovido, ó. Desprovido. É, sem dinheiro. Pá, me pegou desapercebido hoje pra pagar, faz o Pix pra mim que depois eu faço. Novo golpe. Ai, né? Desapercebido é sem atenção. Opa, despercebido, perdão. E desapercebido é desprovido, sem dinheiro. Sem dinheiro, que aí fica mais claro. Olhem a diferença do escutar e do ouvir. Já pararam para prestar atenção que tem diferença? Escutar é com atenção. Então, eu tô prestando atenção. Ouvir é literalmente aquele que entra no ouvido, sai pelo outro. Olha que legal. Escutar atenção. Escutar atenção e ouvir é só ouvir. Em palavras bonitas, escutar é estar atento para ouvir. E ouvir significa apenas perceber pelo sentido da audição. Vulgo, um entra por aqui, sai por aqui, o outro tá assim, ó, prestando atenção. É, tipo... Isso acontece com olhar e ver. Olhar é com atenção e ver é só ver. O verbo haver é um verbo problemático, né? É um verbo problemático. Olha isso aqui. Ai, peraí. Não, eu quero outro exemplo. Tá, não vai ser aqui. Olhem para essas duas frases. Dessas duas expressões, melhor dizendo. Geralmente, quando a gente está se comunicando ou está passando alguma informação, a gente tem a lógica de fazer a concordância, né? Plural com plural, singular com singular. Só que o verbo haver, ele é um verbo problemático. Ele é um verbo impessoal. Isso aqui eu vou explicar mais pra frente, é só para poder explicar isso aí.
Ele é um verbo impessoal. O que significa dizer que ele é um verbo impessoal? Eu não conjugo ele no eu, tu, ele, nós, vós, eles. Basicamente, isso que é um verbo impessoal. Me dá outro exemplo, chover. Vocês conjugam o chover no eu, tu, ele, nós, vós, eles? Não, então também é um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito. Se é um verbo impessoal, eu não consigo fazer todas as conjugações perfeitinhas naquela sequência do eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, nesse caso aqui, quando a gente olha essas duas expressões, automaticamente a gente pensa que a correta é a primeira, né? Pra concordar. Só que o verbo haver, no sentido de existir, que é esse caso aqui, ele fica impessoal. O que significa impessoal? Não tem concordância. Então, o correto é houve reclamações. Isso a gente vai ver depois o verbo haver bem detalhado, ou bem vários detalhes que a gente tem para analisar. Mas, basicamente, eu quero... É a mesma coisa desse aqui, ó. Quem aqui é casado, ó? Quantos anos você é casada? Tudo junto. Tudo junto. É. 19. Fazem 19 anos que sou casada. Vocês concordam que a grande maioria das pessoas utilizam essa frase aqui? Fazem 19 anos que sou casada, só que o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, também é impessoal. É faz 10 anos que sou casada. Isso a gente vai ver na concordância verbal com mais tranquilidade, mas só para vocês verem o quanto tem nuances, digamos assim, a língua portuguesa. Para que isso, Leite? Só para a gente finalizar ali. Haja vista e hajam vista. Eu vou ler até a explicação ali para vocês. É a única que eu vou ler. Haja vista, eu posso usar, havendo ou não, a preposição a. Não. Deixa eu... Eu vou colocar em frase. Que eu acho que fica mais claro quando eu abro. Que a maioria tem memória visual. Só pra gente fechar com chave de ouro ou de prata, depende do cansaço de vocês. Tá. Haja vista. Basicamente, tem a ver com o que vem depois, tá? O verbo no singular e o verbo no plural. Quando que eu vou utilizar o verbo no singular? Quando tiver aos e quando tiver o. Então, esse aqui, ó, o haja vista, essa expressão, né, inteira, eu vou utilizar tanto quando tiver a preposição aos ou quando tiver somente o artigo o. Aí eu vou poder usar a expressão no singular. Agora, quando essa expressão estiver no plural, só pode ter o os. Então, um erro que aconteceria frequentemente. Hajam vista aos problemas. Por que que eu não posso utilizar essa frase? Por que que dentro da gramática essa frase não existe? Primeiro, porque essa expressão está no plural. Sim? E quando está no plural, eu não posso usar aos. Vou repetir e devagar. Aqui eu tenho a expressão no singular, concordam? No singular eu posso tanto usar aos quanto usar o. Tanto faz usar uma ou usar a outra, que as duas estão corretas. Já no plural, eu só posso usar o os. Se eu usar o aos, a frase não existe. O verbo haver, repito, ó, a gente vai ver ele sozinho lá na concordância verbal. Então, se ficou alguma dúvida, que deve ter ficado em relação a ele, porque ele é muito amplo, a gente vai voltar. Mas, basicamente, só porque apareceu a expressão, tá? Então, ó, singular, tanto faz, plural, os. Tanto faz, os. Tá? Lembrando que vocês têm uns teminhas aí de porquês, né? Ficaram uns 2, 3 exercícios aí aleatórios para vocês fazerem. Gurias, eu tenho um cronograma aqui pra vocês. Só pra avisá-las. Eu tenho agenda, né? Daqui a... Hoje é 9, né? 1, 2... 3 aulas a gente vai ter um simulado.
Era isso. A Jéssica tem impresso lá, da aula passada. Tá, gurias? É que assim, ó, eu ia cortar o conteúdo, mas é melhor a gente seguir, prolongar um pouquinho e não ficar lacunado, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Até amanhã. Verdade. Tchau, boa noite. Isso, tá, amanhã. Tchau, tchau, boa noite, gurias.